Estadão Notícias. A história do capitão que denunciou os baixos salários dos militares e depois teria planejado um atentado a bombas ganha, enfim, uma reconstituição minuciosa. E o principal, com um desfecho revelador. No recém-lançado O Cadete e o Capitão, o repórter especial do Estadão, Luiz Maklouf, joga luz sobre a carreira militar de Jair Bolsonaro, em especial o episódio que lhe rendeu alguma notoriedade antes da vida política. Cercado de farta documentação e do áudio do julgamento, Maklouf demonstra de maneira cristalina que não havia laudo para inocentar o atual presidente do Brasil. Ora, como Bolsonaro conseguiu tamanha façanha? O que estava por trás da decisão da Justiça Militar? Por que a imprensa se tornou a grande culpada dessa história? Que traços de personalidade são possíveis de identificar no jovem Bolsonaro e que se refletem até hoje? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje conversa com o premiado jornalista Luiz Maklouf. Você ainda vai ouvir nessa edição alguns trechos dos áudios do julgamento secreto que absolveu o então capitão do Exército, Jair Bolsonaro. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP, e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente, que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias. Um nebuloso e crucial episódio do passado do presidente Jair Bolsonaro, pouco conhecido pelos brasileiros, é o tema do livro O Cadete e o Capitão, de autoria do jornalista e repórter especial do Estadão, Luiz Maklouf. No dia 25 de outubro de 1987, a revista Veja publicou a matéria Pôr bomba nos quartéis, um plano na Exal. A reportagem informava que o capitão Jair Bolsonaro e seu colega, Fábio Passos, prepararam um plano de nome Beco Sem Saída. A estratégia consistia em explodir bombas em unidades militares do Rio em protesto contra os baixos soldos recebidos pelos homens do Exército. Por este episódio, em 25 de janeiro, Bolsonaro foi condenado por unanimidade no Conselho de Justificação. Em fevereiro de 1988, os autos do processo são encaminhados para o Superior Tribunal Militar. A sessão começa com o relatório do general Sérgio Pires, que lê a acusação do Conselho de Justificação e vota por negar a culpa de Bolsonaro. Considerando que não há qualquer prova nos autos estabelecendo relação entre a publicação deste artigo e os fatos ocorridos mais de um ano depois, que serão apreciados a seguir, e que o justificante já foi punido disciplinarmente pela presente acusação, considerá-la agora equivale a incorrer na proibição do bis in idem. O ministro do Superior Tribunal Militar, José Luiz Clerot, considerou que o que estava em jogo era a mentira do capitão Bolsonaro e votou por condená-lo. A defesa dos repórteres não defende o repórter nenhum. Agora, o que eu acho é o seguinte, o que está em jogo aqui não são as possíveis, vamos chamar de mentiras, entre aspas, da jornalista Cássia. O que está em jogo aqui é a mentira do capitão Bolsonaro. Esta que está sendo examinada. Já a advogada Elizabeth Diniz Martins, que defendia Bolsonaro na época, classificou o julgamento como uma aberração jurídica terrível. Desrespeita a norma legal constituída, realmente não merece qualquer crédito em seu julgamento. E assim é, excelências, que nesse conselho, a exemplo do que julgamos semana passada, este processo constitui uma aberração jurídica. Jair Bolsonaro foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar por 9 votos a 4. O jornalista Luiz Maklouf Carvalho, repórter especial do Estadão, que obteve mais de 700 páginas e áudios desse julgamento, afirma que o tribunal absolveu o então capitão contra as provas.
Ao lado do editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, converso com o autor do livro O Cadete e o Capitão. McLuff, vamos começar. Esse é um episódio fundamental aí na trajetória do Bolsonaro, ainda que tenha ganhado outros contornos da maneira como ele o narra, e você fez uma investigação bastante minuciosa. Tem material farto sobre documentação sobre tudo que ocorreu ali nesse episódio específico do quase atentado aí, supostamente pensado pelo Bolsonaro, McLuff? Felizmente tem, e a documentação é farta. E está no Superior Tribunal Militar, à disposição dos jornalistas que a solicitem. Foi o meu caso para a papelada toda, como foi de vários colegas. Em termos de documentos no papel, quase todos com carimbo de reservado, Ministério do Exército, Justiça Militar, são de páginas cheias, em torno de 700, 750 páginas cheias. E aí eu dei a sorte de perguntar se havia um áudio do julgamento secreto a que hoje o presidente foi submetido em 16 de junho de 1988. Havia o áudio. Era uma sessão secreta, mas ela foi gravada. E eu obtive também o áudio da sessão completa. Então, é como voltar 32 anos no tempo, se esconder em algum lugar daquele tribunal e assistir uma sessão secreta de camarote. Juntando essas duas preciosidades históricas, a documentação de todos os processos que ele sofreu, mais 5 horas e 30 minutos, um pouco mais, do áudio, deu para fazer uma reconstituição bastante detalhada de todos os episódios. Bom, Big, fica à vontade, Acho que seria legal o Mac dar uma rememorada pro ouvinte do que basicamente é o episódio que o livro trata, né? Uhum. Ok. O Bolsonaro era um militar na altura dos seus 15 anos de quartel do Exército. Em 1986 ele era capitão da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAO. Era paraquedista, era casado, tinha 3 filhos, 33 anos, se a memória não me falha. Enfim, nada demais, é um militar ali, um oficial do Exército como outro qualquer. Até que em setembro de 1986 ele assinou um artigo na revista Veja criticando fortemente os baixos salários dos seus colegas, dele e dos colegas. Os baixos soldos, o artigo chama-se O Salário Está Baixo. Quanto à acusação constante do item B do libelo acusatório, de, aspas, ter elaborado e feito publicar o artigo O Salário Está Baixo na revista Veja de 3 de setembro de 1986, sem conhecimento e sem autorização dos superiores hierárquicos, deixando de utilizar os meios regulamentares para demonstrar insatisfação e apresentar sugestões construtivas, há uma flagrante contradição no próprio enunciado da imputação. Bom, fez muito barulho, ele ganhou 15 minutos de fama, isso foi para os jornais todos, e ele foi preso administrativamente por 15 dias. Teve essa marca no currículo militar, que é uma marca pesada. Esse é um episódio. 1 ano e 1 mês depois, a revista Veja acusou o capitão Bolsonaro e mais um colega dele, um outro capitão oficial, o capitão Fábio Passo, de terem um plano terrorista chamado Beco Sem Saída, em que ameaçavam explodir bombas nos quartéis e na adutora do Guandu, no Rio de Janeiro, se os soldos da tropa, dos militares, não fossem aumentados. Junto com essa matéria, publica a reportagem de Cássia Maria intitulada Por Bombas nos Quartéis, um plano na ESAO, em que esta declara ter participado de uma reunião na casa do capitão Fábio Passos da Silva, a que compareceram este oficial, sua esposa, dona Lígia Passos, e o justificante, onde foram feitas severas críticas às autoridades e onde tomou conhecimento de um plano terrorista a ser desencadeado em vários quartéis. Isso, o Bolsonaro, num primeiro momento, negou isso de maneira peremptória, aliás, continua negando até hoje. No primeiro momento, ele foi condenado numa instância militar por 3-0, né? Então ele teve uma condenação no caso. Sim. Bom, o que é que aconteceu?
Veja acusava o capitão de ter o plano terrorista. Foi desmentida pelos oficiais e pelo ministro do Exército, que acreditou nos seus homens, como o general Leônidas Pires Gonçalves disse na ocasião. Eu acredito na minha gente. E na edição seguinte, o número 1000 da revista Veja disse não, eles disseram sim que tinham um plano, e não só disseram, como o capitão Bolsonaro entregou para a nossa repórter um croquis com desenho de como que essa bomba seria colocada na adutora do Guandu, que naquela época abastecia o Rio de Janeiro. O Bolsonaro continuou negando. Como que se apura quem estava mentindo? Veja ou o Bolsonaro? Judicializando o caso. Claro. Então começou uma judicialização que teve 3 momentos. Uma sindicância, que não deu em nada, um conselho militar em que o Bolsonaro perdeu com uma sentença muito dura por 3-0, ou seja, esse conselho considerou que os laudos grafotécnicos sobre esse desenho diziam que era com certeza o desenho era dele, 2 laudos, perdeu. E aí isso, por decisão do ministro do Exército, subiu para o Superior Tribunal Militar. Esse é o centro nervoso do meu livro. Nesse julgamento do Superior Tribunal Militar, esse que eu tenho, essa cereja do bolo, que é o áudio, ele foi absolvido por 9-4. O que é que o meu livro diz, prova de maneira documentada, sóbria, didática? Que o tribunal errou neste julgamento. Dizer-se que ele não é capaz de escrever Duque de Caxias ou Caxias com letra minúscula não é verossímil. Ele começa os períodos com letra minúscula, está na carta dele. Está aqui, nego, não, na letra considero, tudo com letrinha pequena, está na carta dele. Não houve nenhum empate. Por que o capitão foi absolvido no Superior Tribunal Militar? Porque o tribunal, acatando uma ideia do próprio Bolsonaro, entendeu que havia um empate entre 2 laudos inconclusivos. Inconclusivo não quer dizer absolutamente nada, mas o Bolsonaro leu o inconclusivo como se fosse favorável a ele, e 2 laudos conclusivos. Então entenderam que havia um empate onde nunca houve empate nenhum. O que havia, como o conselho anterior do 3-0 já havia colocado, era um 2-0 contra ele. Mas como é que pode, McLuff, um tribunal colegiado como esse, me parece, você relatando pra gente, um erro simplório ou não? Ou tô sendo ingênuo? A tua pergunta é precisa e ótima. É o que eu me perguntei, né? Como é que 3-0 de uma sentença absolutamente contundente, documentada, né? 2 laudos grafotécnicos afirmativos, como é que isso vira no Superior Tribunal Militar 9-4 a favor do Bolsonaro? A conta que eu fiz eram 13 ministros, 9 dos quais eram indicados ainda na época da ditadura militar, que é, digamos assim, o espírito ao qual pertence ontem como hoje o capitão Jair Messias Bolsonaro. Essa maioria ligada à ditadura, que vivia esse espírito de viúvas da ditadura, foi predominante no julgamento que terminou de 9-4. Baseado nos documentos e nos áudios, principalmente nos áudios, percebe-se claramente que essa maioria deixou de lado, fez vista grossa para a questão técnica dos laudos, como que eles foram desconsiderados durante o julgamento. Os áudios mostram, né, por A mais B, que o grande réu, os grandes acusados durante esse julgamento, que durou quase 6 horas, foram a revista Veja e a repórter Cássia Maria Rodrigues, autora das reportagens. E a imprensa, né? Nós, jornalistas. A publicação do mirabolante plano Beco Sem Saída seria um exercício de leviandade e de irresponsabilidade da repórter e do corpo editorial da revista Veja, que beira as raias do absurdo. Quer dizer, os ministros se aproveitaram muito que a sessão era secreta para chicotear impiedosamente Veja e a repórter, que foi chamada de leviana, famigerada, e por aí vamos. Esse áudio e esse julgamento é assustador do ponto de vista da democracia. Quer dizer, então o réu realmente foi a imprensa que teve no banco dos réus ali. Até então ele não tinha tido nenhuma notoriedade dentro da sua trajetória militar até esse
Ainda que seja difícil mesmo militar ter alguma notoriedade assim, apesar que pegou o período militar, mas o período da ditadura militar. Mas até esse artigo de 86, o Bolsonaro... Era um ilustre desconhecido. Ilustre desconhecido. A rigor. Entendi. Nunca se envolveu em nada. Ele tinha um destaque pelas unidades militares onde ele serviu, pelo aspecto físico, né? O capitão, hoje presidente, tinha o apelido, né, público para todos os seus amigos de quartel de Cavalão. Cavalão. Porque ele era qualificado nas atividades físicas, né? Ele participava de pentatlos, de corridas, fez curso de paraquedismo, de montanismo, de mergulho. Ele era bom nisso. Meu livro registra os diversos elogios, inclusive, que ele teve ao longo da sua vida no Exército por conta disso. E, ao mesmo tempo, era um aluno razoável. Nunca tirou notas altas, a não ser muito pontualmente. Era um aluno médio. Entendi. Né? Então, ele tinha esse prestígio interno da tropa por ser um instrutor, vivia viajando para dar cursos, né, dessas atividades físicas e tudo. E o meu livro mostra, com os documentos, reclamava muito de ganhar mal, né? Vivia reclamando, se tornou até insuportável internamente. E esse descontentamento acabou sendo canalizado para o artigo da revista Veja, onde ele ganhou esses primeiros 15 minutos de fama, tornou-se bastante conhecido. Sim. Bombig, diga lá, Bombig. Uma coisa que eu queria que você contasse um pouquinho, que é o papel decisivo dele na defesa dele próprio, né? O Bolsonaro, no período do Rio de Janeiro, ele teve 2 escritórios de advocacia para defendê-lo, ajudá-lo a se defender. Quando chega no Supremo, ele mesmo escreve a sua, digamos, primeira defesa. Ele próprio. Ele explica que não tem dinheiro para pagar advogado. Um mês antes ele estava pagando 2 advogados lá no Rio de Janeiro, um mês e pouco antes, e que ele é a melhor pessoa para defender a honra dele. As defesas do capitão durante o processo, várias e diversas, mais de uma dezena, estão devidamente registradas no livro. Tudo que ele disse... De próprio punho. Tudo que ele argumentou, ele é que fez a defesa em que ele argue o empate. Ele é que assinou, ele que levou esta ideia espantosamente criativa, no mau sentido, para o tribunal, é ele que levou. A tese da defesa. A tese da defesa. Foi um pulo do gato. Como é que ele conseguiu dizer que havia um empate onde havia 2-0? Ele usou, primeiro, a ordem cronológica em que esses laudos periciais foram feitos. Segundo, ele entendeu que inconclusivo, certo, significava a favor dele. Este laudo, que está às folhas 67, conclui da impossibilidade de se responsabilizar alguém, ensejar um inquérito policial militar. Promanaram do mesmo punho gráfico de Jair Bolsonaro. Que inconclusivo não é a favor nem de mim, nem para B. Nem para A, nem para B. Ok, réus se defendem. Claro. Né? Tem lá seus argumentos, estão sendo acusados. O espantoso, tem 2 coisas espantosas. Primeiro que a maioria dos ministros teria acatado essa tese. Se fosse hoje, se diria assim, copia e cola. Ela está literal na decisão do relator e na sentença. E segundo, é que 20 dias depois, o Bolsonaro já tinha dinheiro para contratar uma advogada. Certo? A doutora Elizabeth, né, uma advogada respeitável, na época, por ironia da história, digamos assim, era advogada de presos políticos. Imagine. Né? Ela que o defendeu e ganhou, porque ele foi absolvido. Uhum. Hoje é uma advogada ativa, militante, profissional. Há um case jornalístico, um caso jornalístico maravilhoso na história. Né? A famosa questão do off the record. Fica evidente no livro que o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, era a fonte da repórter de Veja, desde o momento em que ele escreveu um artigo na última página de Veja. Ele próprio conta na defesa dele, nos depoimentos inúmeros que ele prestou, que chegou a convidá-la uma vez para ir à casa dele. Ora, ninguém convida um jornalista para ir na sua casa se não tiver uma relação de fonte, né, com esse jornalista. Ele próprio conta que há
que teve com ela mais 3 ou 4 encontros. Então, qual é o fascínio desse aspecto jornalístico da história? Ele era uma fonte dela em off the record, ou seja, não era para publicar aquilo que ele dizia. E ela mesmo conta que durante um período publicou algumas notas por sugestão dele sem citá-lo. Por exemplo, quando ele foi uma vez participar de um jantar com o general Newton Cruz, lá em Brasília, na casa do general. Ele pediu que Veja desse uma nota. E ela escreveu uma nota em alguma coluna de Veja que desse. Então, o ponto é, por que em determinado momento... Isso rompeu. A jornalista rompeu o off. Aí a justificativa dela e da revista Veja, com a qual eu concordo, num país democrático, é que quando entra plano terrorista, ameaça de bomba, né, ameaças dessa gravidade, o jornalista é obrigado a tornar isso público. Obrigado, McLuff. Imagina, eu é que agradeço, inclusive, pelos elogios exageradíssimos aí. Obrigado, Bombig. Obrigadão. O Estadão Notícias dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.